Em 13 de novembro de 1992, 3 meninas entre 14 e 15 anos desapareceram no caminho até uma festa. Seus nomes eram Miriam, Desiree e Toni, e elas ficaram mundialmente conhecidas como as Meninas de Alcácer. Os seus desaparecimentos deram início a uma caçada na Espanha, e depois de meses, a polícia fez uma descoberta assim absurda. Até hoje, os detalhes desse caso fazem desse caso assim, um dos mais misteriosos e brutais da Espanha. Esse caso aqui foi muito pedido por alguns ouvintes aí que me mandaram um e-mail. E quem me pediu muito foi a Gabriela e também, deixa eu voltar aqui, a Cida Castro. Eles mandaram essa sugestão. E antes de eu começar o episódio de hoje, eu preciso falar algumas coisas. Para quem não me conhece, aqui é a Erika com K. Miranda se conhece no final lá no Instagram. Então, se você tem alguma sugestão de caso, assim como a Gabriela, a Cida e a Elizabeth, por favor, me manda lá pelo meu Instagram. Ou, melhor ainda, é pelo site www.casosreaispodcast.com.br. Por lá eu tenho acesso direto no meu e-mail e é muito mais fácil de eu conseguir organizar e realmente ver o pedido de vocês. Para quem também quer apoiar o Casos Reais, o link do Apoia-se está sempre na descrição. Todas as informações desse caso foram tiradas de notícias como as da BBC, do El País e de depoimentos presentes no documentário O Crime de Alcácer. Se você quiser pegar todas as fontes que a gente usou para fazer esse caso, estão sempre na descrição também. Então agora vamos para o episódio da semana. E esse é o caso das Meninas de Alcácer. Esse caso ele se passa em 1992, na cidade de Alcácer, que fica na província de Valência, na Espanha. O caso ele envolve 3 meninas: Miriam Garcia, de 14 anos, Antônia Gomes, de 15 anos, e Desiree Hernandes, também 14 anos. Miriam nasceu em 28 de julho de 1978. Filha de Fernando e Matilde, ela tinha 2 irmãos mais novos. A Miriam era muito bonita, com seus cabelos escuros, longos e ondulados, além de ter olhos azuis. A sua família conta que ela não era muito estudiosa nas aulas, mas ela amava poesias. Além disso, ela era apaixonada por balé e também uma menina bem reservada. A Antônia, também chamada de Toni, nasceu em 25 de maio de 1977. Filha de Fernando e Luísa, a Toni era a mais nova de 4 irmãos. E dentre esses irmãos estavam os seus irmãos mais velhos, que eram Fernando e a Luísa, de quem ela era muito próxima. Ela tinha cabelos castanhos, bem curtinhos e lisos, franjas e olhos escuros. A sua família descreve a Toni como uma menina amorosa, medrosa e com várias ansiedades ali na adolescência. Ela amava animais e queria muito começar a trabalhar para ter a sua independência financeira, desde cedo, desde novinha. E como a Toni era um ano mais velha do que as outras meninas, ela já estava acostumada a sair sozinha para festas e baladas, mas ela não era uma menina irresponsável, muito pelo contrário, ela sempre avisava os pais onde ela ia, com quem ia, e nunca voltava muito tarde para casa. Já a Desiree nasceu no dia 17 de fevereiro de 1978 e ela tinha cabelo loiro escuro, liso e olhos verdes. Filha de Vicente e Rosa Hernandes, ela sempre se destacou por ser esportista, comunicativa e muito sociável. A Desiree era muito boa, como eu disse, em esportes e ganhava todas as competições de atletismo da escola. Além disso, ela amava andar de skate pela cidade. Ela não era uma aluna tão dedicada nas aulas e as suas notas não eram tão boas, mas o desempenho dela nos esportes era ali um grande destaque que ela tinha. Muitas pessoas ainda a descreviam como rebelde e de personalidade muito forte. Então, as 3 nasceram e cresceram em Alcácer, que é uma cidade muito pequena. Para vocês terem uma ideia, em 92, essa cidade tinha mais ou menos uns 7.000 habitantes. Então, é uma provínciazinha, sabe? Miriam, Toni e Desiree eram muito amigas desde crianças. Elas eram super parecidas e também tinham bastante amizade ali com uma 4ª menina chamada Esther Dias. A Miriam e a Desiree, elas tinham começado a sair mais vezes com a Toni, para as mesmas baladas que ela costumava ir. Só que como Alcácer é uma cidade muito pequena, às vezes elas precisavam se deslocar até uma outra cidade para poder curtir ali um pouco mais da vida noturna, para uma cidade maior, que tem mais coisas, né?
Então, em novembro de 92, uma gripe tinha tomado conta da cidade. Tanto o pai da Miriam quanto a amiga delas, a Esther, pegaram essa gripe e estavam bem doentes naquela época. Mesmo assim, a Miriam, a Tony e a Desiree, elas fizeram companhia para Esther ali pelo quarto da janela dela. Então, eles ficavam ali fazendo companhia para ela. No dia 12 de novembro, uma quinta-feira, a Tony ligou para uma rádio local, a 107.7. E na rádio, às 6 da noite, ela pediu uma música para o locutor e dedicou essa música para o seu grupo de amigas super queridas, né? Suas grandes amigas. O locutor perguntou para Tony o que ela iria fazer no dia seguinte, que era uma sexta-feira. E ela respondeu, abre aspas, ainda não sei, mas com certeza não vou ficar em casa, fecha aspas. E a partir de então, as meninas passaram ali a decidir o que elas iriam fazer no dia seguinte, que era um 13 de novembro, uma sexta-feira 13, inclusive. Para quem acredita nessas coisas, gente, um prato cheio, né? Uma sexta-feira 13. Naquele dia, Desiree e Miriam foram para a escola pela manhã. Já a Tony, ela tinha acabado os estudos do ensino fundamental e na Espanha o ensino médio não é obrigatório. Então ela não estava ali mais indo para a escola e passou a manhã de sexta com a Esther, que estava ali doente. Às 2 horas da tarde, as aulas das outras meninas já tinham acabado e todas se reuniram na casa da Esther. Lá, a Tony, a Desiree e a Miriam decidiram ir até uma festa de escola onde alguns conhecidos estariam. Elas não tinham nenhum ingresso e estavam até sem dinheiro, mas mesmo assim, as três achavam que ainda iam conseguir entrar nessa festa. Os pais das meninas mais tarde contariam que nenhuma delas chegou a pedir dinheiro naquele dia, e isso dá a entender que a decisão de ir nessa festa teria acontecido do nada, sem nenhum tipo de planejamento, né? Antes de a gente continuar aqui, beba água, é muito importante, eu gosto sempre de lembrar vocês, então parem um pouquinho e beba água. A festa, teoricamente, era uma balada chamada Color, que ficava em Picassent, a cidade vizinha a Alcácer. Porém, isso não era um problema ali para as meninas, já que elas estavam muito acostumadas a irem ali de uma cidade para outra, né? As duas cidades eram próximas e ficavam ali a uns 30 minutos de caminhada de distância. De carro, então, era possível ir de Alcácer até Picassent em uns 7 minutos, por exemplo. Então, elas não se preocupavam ali em ir sozinhas. E como a Esther estava doente e não poderia ir junto, as três meninas fizeram companhia para ela na casa dela até umas 8 horas da noite. E nesse horário elas se arrumaram e saíram da casa da Esther, caminhando para poder pegar um ônibus até essa cidade vizinha, Picassent. Porém, quando elas chegaram ali no ponto de ônibus, elas descobriram que o último ônibus já tinha passado. Sem alternativa, elas foram caminhando de Alcácer até Picassent. Na manhã seguinte, 14 de novembro, já no sábado, os pais das três meninas estranharam que nenhuma delas estava em casa. Mesmo que elas chegassem tarde, né, das festas, era muito estranho que elas não tivessem avisado que chegariam tão tarde, né? Ao longo do dia, as três famílias ali se encontraram pela cidade e conversaram sobre as meninas não terem dado notícias. Então eles entraram em contato com a Esther, mas ela também não sabia o que tinha acontecido com as meninas. Ela contou que as três saíram para ir na balada, em Picassent, mas não deram mais notícias ali depois disso. E conforme aquele dia foi passando, as famílias começaram a ter certeza de que tinha algo errado. Quando eram 9h30 da noite, 24 horas desde que as meninas tinham saído, as famílias foram até um posto policial e registraram os desaparecimentos. Porém, mesmo tendo passado esse tempo, vocês já imaginam, quem escuta casos reais, quem conhece casos reais já sabe o que aconteceu, né? Mesmo passando esse tempo, os policiais trataram como se fosse um caso de fuga e disseram que logo, logo as meninas iriam aparecer. Bem, a gente já sabe, né, gente, que isso é muito comum ali com os policiais, quando são casos de adolescentes, de jovens, e a gente já sabe. As famílias contam que pressionaram a polícia ali da cidade de Alcácer, mas os policiais demoraram muito para levar esse caso a sério. A polícia ficou esperando as meninas aparecerem e só começaram as buscas na segunda-feira, ou seja, 3 dias depois do desaparecimento. Na segunda, já no dia 16 de novembro, a polícia falou ali com amigos das meninas e também com algumas testemunhas que teriam visto elas caminhando na rua ali, a caminho na casa da Esther, até a balada, né? Que era aquela caminhada ali de 30 minutos. Bom, com isso eles conseguiram vários depoimentos, e um depoimento era de um conhecido das meninas chamado Francisco. Ele estava passando por Picassent, perto das 8h30 da noite, e disse que encontrou com a Tony, a Miriam e a Desiree andando, caminhando.
Eles conversaram e ele perguntou se elas estavam indo para a festa na balada Cooler. Só que elas disseram para o Francisco que não e não falaram para onde estavam indo. Bom, as próximas testemunhas eram um garoto e a sua namorada. Os dois eles estavam passando ali por Picassent de carro e a namorada dele reconheceu as 3 meninas. Eles dizem que elas estavam sentadas na calçada, então eles encostaram ali o carro e perguntaram se elas queriam carona. Elas falaram que sim e que elas estavam indo para a balada Cooler. Bom, o casal disse que eles estavam indo ali a um mecânico para poder resolver ali um problema no carro e como a mecânica ali que eles estavam indo ficava no mesmo bairro da balada, só ali alguns minutos de distância, eles falaram que elas poderiam pegar carona com eles e caminhar ali pelo resto do caminho que elas precisavam caminhar. Então as meninas aceitaram, entraram no carro e desceram na mecânica, agradecendo a carona e caminhando em direção ali à balada delas. Mas tinha mais um depoimento bem estranho. A polícia conversou com alguns moradores da região, de Picassent, e uma mulher de 60 anos, chamada Maria Dolores, contou para a polícia que viu as 3 meninas. De acordo com o depoimento dessa mulher, perto das 9 da noite, a Maria viu as 3 meninas pedindo carona em uma estradinha que ficava na direção da balada que elas estavam indo. A Maria Dolores diz que elas não ficaram ali tanto tempo esperando algum carro, já que logo logo um sedã branco de 4 portas se aproximou e elas entraram. Ela ainda falou que tinham 3 ou 4 homens no carro, pelo que ela conseguiu ver. Infelizmente, ela não sabia a marca exata do carro e não tinham câmeras ou outros depoimentos que ajudassem a identificar o veículo, placa, nada disso. Bom, depois disso, as meninas não foram vistas por mais ninguém. Entre os anos 70 e 90, era muito mais comum que as pessoas pedissem carona nas estradas, ainda mais nessas cidades pequenas, onde todo mundo se conhece. Mesmo assim, esse último depoimento levantou muitas dúvidas. Se as 3 estavam tão perto da balada, a poucos minutos ali de distância, por que elas pegaram uma outra carona, né? E será que elas conheciam os homens no carro? Os policiais foram até a balada Cooler e falaram ali com os funcionários. Eles também conversaram com alguns estudantes que foram na balada na sexta-feira e todos disseram a mesma coisa. A Miriam, a Tony e a Desiree não estavam na festa naquela noite. Ou seja, elas realmente nunca chegaram na balada. Mas então, para onde elas foram? As famílias contam que, depois disso, as investigações esfriaram, sem pistas. E por isso, Fernando Garcia, o pai da Miriam, resolveu ajudar, divulgando o caso e procurando por qualquer informação que levasse até as meninas. Assim, as famílias também começaram a ir em programas de rádio e de televisão para poder dar entrevistas. Eles iam todos juntos e imploravam por qualquer pista ou informação que alguém tivesse sobre as meninas. A amiga das meninas, a Esther, também ajudou e participou de programas como o Quien Sabe Donde, muito famoso na Espanha, e é um programa que ajuda a encontrar esse tipo de caso, trazer alerta sobre esses casos, etc. E isso fez com que o caso tomasse ali proporções maiores e a notícia sobre os desaparecimentos tomou conta da Espanha. Várias reportagens saíram nos jornais. Além disso, os pais distribuíram ali muitos panfletos por Alcácer e por cidades vizinhas para poder divulgar o caso. Estou procurando as meninas ali, tipo, onde estão elas, sabe? Aqueles panfletos com a imagem delas. Só que ainda que isso ajude a divulgar o caso, também traz uma enxurrada de informações falsas ou irrelevantes. A polícia e os pais das meninas passaram a receber vários trotes ou ligações com pistas que só atrasaram a investigação e não ajudaram em nada. Uma dessas ligações era de um homem que afirmava ter visto as 3 meninas no Marrocos, no norte da África. Esse homem ele disse que elas tinham sido sequestradas e vendidas por uma pessoa na região. Os pais das meninas acabaram indo para o Marrocos para investigarem e também fizeram ali algumas buscas por lá. Porém, logo essas informações se mostraram falsas e a polícia comprovou que tinha sido um trote. Então, gente, esses casos, quando acabam ganhando muita visibilidade, quando você bota ali um telefonema que você está querendo escutar, que você está querendo saber informações, acaba que sempre tem essas pessoas que querem aparecer, que querem ganhar uma atenção e atrapalham a vida dos outros, né? Infelizmente. E como o caso ficou muito grande, os detetives acabaram pressionados pela mídia e aí eles passaram a interrogar qualquer pessoa que pudesse ter alguma relação com o caso. Entre eles, homens que passaram pela balada naquele dia, donos de sedãs brancos na região, qualquer coisa que tivesse relação. Mesmo assim, semanas se passaram sem que a polícia encontrasse nenhuma pista sobre os desaparecimentos.
Em dezembro de 1992, um mês depois do desaparecimento das meninas, foi formada uma força-tarefa da Polícia Nacional para poder investigar o caso. Até o presidente da Espanha na época, o Felipe González, ele se comoveu com o caso e doou recursos para ajudar na investigação. No começo de 93, até a Interpol se envolveu ali com recursos internacionais para poder ajudar a encontrar as meninas. O desaparecimento mexeu muito com as três famílias. O Fernando, o pai da Miriam, até acabou largando seu emprego para poder viajar pelos países, dando entrevistas e mantendo o caso ali na mídia, né? Até que tudo mudou na manhã do dia 27 de janeiro de 93. Isso já fazia mais de 3 meses desde o desaparecimento das meninas, quando 2 homens ligaram para a polícia. Esses homens eles se chamavam Gabriel Gonzalez e José Sala, e eles eram apicultores. Eles trabalhavam ali em uma região rural do município La Romana, que fica a 1h30 de Picassent e Alcácer. Às 10 horas da manhã, eles se afastaram de onde eles cuidavam das abelhas, né, apicultores, que é quem cuida de abelha, para quem não sabe, gente, eu esqueci de trazer essa informação. Então, quem cuida de abelha é apicultor e eles trabalhavam com isso, então é mais ou menos isso. Então, eles se afastaram ali de onde eles estavam tomando conta do trabalho deles e foram caminhar e fumaram cigarro juntos. Só que enquanto eles caminhavam, eles viram algo muito estranho. Tinha um montinho de palha seca empilhada na terra. E entre essa palha, eles viram algo brilhando ao sol. Quando eles se aproximaram, eles perceberam que era um relógio de prata. Só que o pior de tudo era que o relógio ainda estava no pulso da dona. Eles logo perceberam que tinha algo ali meio que enterrado e com as chuvas que tiveram recentemente, um braço tinha sido desenterrado da terra. Então os dois chamaram a polícia, que levou um pouco mais de 1 hora para chegar até o local. Assim que os detetives chegaram, os apicultores ali deram seus depoimentos sobre como eles encontraram aquele lugar e eles foram proibidos pela polícia de conversarem com a mídia sobre qualquer coisa. A região começou a encher de peritos e policiais e levou várias horas até finalmente ser isolada. E vocês aí, de novo, que escutam o nosso podcast, o Casos Reais, com frequência, que são ouvintes leais, já devem saber o quanto é muito ruim para um caso quando uma cena de crime não é preservada. Inclusive, a gente falou isso recentemente no caso da Amanda Knox, a gente falou isso no caso da família Perseguini, principalmente no caso da família Perseguini. Acho que da Amanda Knox a cena não foi tão... Foi muito mexida também. Foi muito mexida também. Então teve negócio do DNA dos policiais no meio do sutiã, etc. Porém, o caso da família Perseguini foi bizarro. Então a gente já sabe que quando isso acontece, ferrou, né? Começou a dar ruim, já era. E quando esse local foi finalmente isolado, já estava escuro. E por conta disso, a polícia achou melhor deixar as escavações da terra para o dia seguinte. Nesse momento, eles mal tiraram fotos de como a cena foi encontrada, gente. Somente na manhã seguinte, no dia 28 de janeiro, as escavações começaram e aí a polícia descobriu algo horrível. Debaixo da terra, em uma cova, os peritos encontraram um tapete bem grande. E dentro desse tapete estavam 3 corpos empilhados, um em cima do outro. Os 3 já ali em estágio avançado de decomposição. Na mesma hora, a polícia já percebeu que existiam grandes chances de que eles seriam os corpos das meninas de Alcácer. 2 dos 3 corpos estavam com as cabeças já soltas do corpo, caídas ali na mesma região, na mesma vala. As mãos dos 3 corpos tinham sido amarradas com cordas e na mesma cova tinham algumas peças de roupa, pedaços de corda e papéis também. Um dos papéis encontrados, o que é muito estranho, né, gente? Papéis serem encontrados, era um registro do Hospital Universitário La Fé, na região de Valência. O registro tinha o nome Henrique Anglés Martínez e dizia que esse homem tinha feito recentemente um tratamento ali para sífilis, uma infecção sexualmente transmissível. Além disso, junto daquilo também tinham 2 pedras embaladas em um pedaço de tecido que foram descartadas. De acordo com os peritos, eles não achavam que aquilo seria relevante para a investigação. Algumas coisas como fios de cabelo e ossos puderam ser recuperados para ajudar na identificação dos corpos. E, por fim, uma munição de uma pistola 9mm também foi encontrada. Os corpos foram retirados da vala e os objetos foram separados como evidência e levados para análise. Enquanto isso, vários carros de emissoras de televisão, mídia, tudo isso começou ali a chegar no local e eles começaram a cobrir o que estava acontecendo.
Muitos já divulgavam que aqueles eram os corpos das meninas e a maioria descrevia, né, ali a forma terrível em que esses corpos foram encontrados, mesmo sem ter ali certeza que era um corpo delas, porque a autópsia não tinha sido feita, ninguém ainda não tinha sido identificados, né? Mas, porém, os 3 corpos foram levados para a autópsia e lá foi confirmado que aquelas eram a Miriam, a Toni e a Desirê. E pelo estado avançado de decomposição, tudo indicava que elas teriam morrido no mesmo dia em que elas desapareceram, no dia 13 de novembro. Mas o pior de tudo foi a forma cruel como as meninas morreram. Os corpos tinham vários sinais de agressões físicas e sexuais antes e depois das mortes. Elas tinham sofrido vários tipos de tortura. A Desirê, por exemplo, tinha sido esfaqueada nas costas e, por fim, todas tomaram tiro na cabeça e na nuca. Quando foi confirmado que eram os corpos das meninas, as mídias começaram a criar ali algumas matérias brutais e muito descritivas, falando de detalhes sobre as mortes. Alguns programas até misturavam esses detalhes com entrevistas ao vivo ali com os pais, o que é muita falta de respeito, né? Alguns jornais e rádios da Espanha nessa época foram muito criticados pela falta de sensibilidade que eles tiveram tratando desse caso. Enquanto isso, o dono do registro hospitalar, né, que foi encontrado ali junto com o corpo, né, gente, aquele papel que foi encontrado junto com o corpo, o Henrique Anglès, começou a ser rastreado pela polícia e logo as viaturas estavam indo até o seu endereço, é claro, né? A casa dele ficava na cidade de Catarroja, que fica só uns 12 minutos ali de distância de Alcácer. E lá a polícia encontrou o Henrique, a irmã dele, Maria, e a mãe dos dois, uma brasileira chamada Nilza. Sim, gente, uma brasileira. Sempre tem. A família deles era bem grande. Além de Henrique e Maria, a Neuza tinha mais 6 filhos, incluindo os homens Maurício, Ricardo e Antônio, que tinham entre 16 e 26 anos. Os policiais explicaram a situação e disseram que todos eles precisariam ir até a delegacia. A Neuza e os filhos concordaram. Assim que eles saíram da casa, os outros filhos, Maurício e Ricardo, também chegaram, acompanhados ali de um amigo dele chamado Miguel Ricard. Os 5 foram levados para a delegacia e deram seus depoimentos. Lá, os detetives isolaram o Henrique e ele foi acusado do assassinato das meninas de Alcácer, já que o registro hospitalar dele tinha sido encontrado na cena do crime. Na mesma hora, o Henrique protestou e a Neuza começou uma briga ali com os policiais, dizendo que era impossível que o filho mais novo dela tivesse cometido um crime. Ela mostrou vários registros médicos dele que comprovavam que ele tinha laudos de esquizofrenia e um leve atraso ali de desenvolvimento. E por conta disso, o Henrique mal saía de casa e sequer sabia dirigir até, né, para ter ido até lá na cena do crime. Então, assim, era impossível ele ter ido até longe. Mas então, quem andava com o registro médico no nome do Henrique? E aí a polícia e a própria família Anglès, né, voltaram a sua atenção para o único filho da família que não estava na cidade, o Antônio. Antônio Anglès é brasileiro, nascido na cidade de São Paulo no ano de 1966, ou seja, em 92 ele tinha 26 anos. A sua família se mudou para a Espanha quando o Antônio tinha apenas 1 ano e vivia lá desde então. Mas afinal, por que a polícia desconfiou do Antônio assim logo de cara, né? Acontece que ele tinha inúmeras passagens pela polícia por furtos e tráfico de drogas. Ele tinha sido preso pela primeira vez em 85, quando ele tinha só 19 anos. Depois disso, o Antônio foi solto, mas ele voltou a ser preso em 87 e depois em 1990. Então, vocês já viram, né? Ele também ainda teve várias outras passagens e foi classificado como violento. Nos últimos anos, ele já tinha até agredido a Neuza, a própria mãe. Porém, tudo piorou em 1991. Naquele ano, os próprios irmãos do Antônio denunciaram ele por sequestro e agressão contra uma amiga dele, chamada Núria. Ele teria levado essa amiga para casa da sua família, amarrado em um dos quartos e a agredido. Também falaram que o amigo dos Anglès, o Miguel Ricard, teria participado dessas agressões. De acordo com o Antônio, ele teria agredido a Núria porque, abre aspas, ela roubou uma bolsa dele cheia de drogas, fecha aspas. O Antônio ele foi julgado por esse caso e foi condenado a 6 anos de prisão. Já o Miguel ele foi investigado, mas nunca chegou a ser acusado da sua participação no crime. E aí vocês devem estar pensando, se o Antônio ele foi condenado e preso em 91, como ele teria sido responsável pelo assassinato das meninas de Alcácer em 92? Acontece que em março de 92, o Antônio tinha recebido uma semana de liberdade condicional da prisão.
Depois dessa semana, ele precisava voltar e seguir ali se cumprindo a sua pena. Mas adivinha, gente, ele nunca voltou e se tornou fugitivo, procurado pela polícia espanhola. E com tudo isso, fazia muito sentido que ele se tornasse o principal suspeito do assassinato. Os irmãos do Antônio contaram sobre os episódios violentos dele, né, que ele tinha, e disseram que ele já tinha se passado pelo Henrique várias vezes ao longo dos anos. Também ele deve ter se aproveitado dessa situação, né, que o irmão tinha problemas, etc. Então, ele devia usar isso como para poder se safar de algumas coisas. Nos anos 80, o Antônio ele usava os documentos do irmão mais novo, já que os documentos dele ali tinham um histórico ruim com a polícia. Ou seja, aquele registro médico que foi encontrado, gente, era um registro médico dele, porém usando o nome do irmão. A Neuza e seus filhos ainda disseram que não faziam ideia de onde o Antônio estava desde que ele fugiu durante a liberdade condicional. Porém, eles disseram que achavam muito possível que ele cometesse um crime desse tipo. Todos os filhos foram interrogados, assim como o Miguel, que era aquele amigo da família. Só que com o Miguel, as coisas foram diferentes. A polícia interrogou ele e descobriu que ele tinha um Corsa branco. Ele também disse que já tinha emprestado esse carro para o Antônio no passado. O Miguel ainda falou que não se lembrava da placa do carro, mas que na data do crime, o carro estava estacionado na casa da namorada dele. Depois dessa primeira conversa, os policiais liberaram o Miguel. Mas depois de 5 horas na delegacia, o Miguel pediu para dar mais um depoimento porque ele queria confessar o envolvimento no crime. E aí ele contou essa versão. Ele disse que na noite de 13 de novembro, ele e o Antônio estavam dirigindo por Picaçã quando eles viram a Miriam, a Tony e a Desirê pedindo carona na rua. Então eles decidiram parar o carro ali do lado delas e as meninas pediram carona até a balada Color. Os 2 homens aceitaram, mas ao invés de deixarem as 3 na balada, eles seguiram dirigindo. Ou seja, gente, nesse momento as meninas, teoricamente, já tinham chegado no Picaçã, né, pela aquela outra carona, e a partir dali elas estavam procurando outra carona. O Miguel disse que elas entraram no carro por vontade própria e que não discutiram quando eles não pararam na balada. Eles teriam dirigido por 1 hora e levaram as 3 meninas para uma casa abandonada nos arredores de uma montanha do município de La Romana. Lá o Miguel conta que teve relações consensuais com a Desirê, enquanto Antônio levou as outras meninas para outro lugar. Ele ainda conta que em um momento ele e a Desirê ouviram tiros. Depois ele já pula ali o seu depoimento para a parte em que as 3 meninas já estavam sem vida, sem explicar o que aconteceu ali nesse meio tempo e como a Desirê teria morrido. Ele ainda finalizou o seu depoimento dizendo que ele e Antônio foram até outra casa, buscaram um tapete e usaram esse tapete ali para cobrir os corpos. Por fim, eles esconderam o trecho de terra ali com a palha. Os policiais eles não acreditaram muito nesses detalhes daquela versão, porque era uma versão ali cheia de furos. Mesmo assim, o Miguel foi preso pelo seu envolvimento no crime e seguiu dando depoimentos para a polícia. No dia 30 de janeiro, aconteceu o velório da Miriam, da Tony e da Desirê, e a cerimônia das 3 reuniu mais de 30 mil pessoas, além de ser transmitida ao vivo nos jornais da Espanha. O Miguel seguiu em prisão preventiva pelos próximos 2 meses, enquanto as investigações continuavam. Já as buscas pelo Antônio não paravam, mas também não levavam a nenhuma pista sobre onde ele poderia estar. Nesse meio tempo, as famílias das 3 meninas seguiram pressionando a polícia por respostas, e o Miguel foi interrogado muitas vezes. Até que em uma dessas vezes, o Miguel anunciou que queria mudar o seu depoimento e confessar mais uma vez o que teria acontecido, mudando ali algumas coisas. Ele recomeçou a sua história dizendo que ele e Antônio encontraram as meninas na rua pedindo carona. E as incentivaram a entrar no carro e pegar uma carona com eles. Aqui a gente não sabe se eles teriam incentivado ou ameaçado as meninas a entrarem no carro. Dessa vez, o Miguel admitiu que no carro, o Antônio já teria agredido a Miriam com a arma que ele carregava. Nessa agressão, a Miriam teria perdido 2 dentes e a autópsia realmente mostra um ferimento na boca dela que podia ser um resultado disso. O Miguel continuou ali o seu novo depoimento, dizendo que ele e o Antônio levaram as meninas para a casinha abandonada. Lá eles amarraram as 3 meninas em uma pilastra que sustentava essa casinha. Ao longo da noite, eles agrediram e torturaram cada uma delas. O Miguel ele contou que eles passaram horas naquela casa com as meninas. Eles teriam passado tanto tempo que, em um momento, os homens até saíram de lá e foram jantar em um bar da região. Depois que eles voltaram do bar, eles continuaram as torturas, até que o Antônio decidiu que seria melhor
tirar a vida das meninas, para que os dois não fossem reconhecidos ali no futuro. Então os homens forçaram as 3 a caminharem por uma trilha até chegarem em uma fossa, onde eles a forçaram a deitar e atiraram em suas cabeças e nucas. O Miguel ainda admitiu que eles tinham levado pás para poder cavar a cova, e isso mudava tudo, já que passava de um crime impulsivo para um crime premeditado. Depois disso, ele ainda deu alguns depoimentos controversos e mudava detalhes a cada vez que ele contava essa história de novo. Em um momento, por exemplo, ele disse que não tinha participado das agressões, e já em outra versão, ele disse que participou, mas só porque ele foi forçado por Antônio, que o obrigou ali apontando a arma para ele. Mas entre todas essas confissões, a que a polícia mais acreditava que se aproximava ali da verdade é essa que eu acabei de contar, né? Que os dois sequestraram e agrediram as 3 meninas por vontade própria. Seguindo esse mesmo depoimento, os policiais entrevistaram ali os donos daquele bar onde eles jantaram na noite do crime. Os donos eles confirmaram que o Miguel passou por lá no dia daquele crime e eles não viram o Antônio junto com o Miguel. Porém, a polícia mostrou foto ali dos irmãos da família e eles identificaram um desses irmãos, o Maurício, de 16 anos, dizendo que ele estava com o Miguel naquela noite. A polícia aproveitou para investigar melhor esse irmão, Maurício, e descobriu que ele tinha o hábito de agir como se fosse mais velho, bebendo, fumando e saindo ali com seus irmãos mais velhos. A partir disso, os detetives começaram a suspeitar que ele também pudesse estar envolvido no crime. Até porque uma das primeiras testemunhas disse que viu 3 homens no carro branco que abordou as meninas, né? Mesmo assim, as investigações contra o Maurício não foram muito longe, e o foco voltou a ser o Miguel e o Antônio. O Maurício ele não tinha antecedentes criminais, e para a polícia, talvez os donos do bar tivessem ali confundido os irmãos. Aquilo, então, não podia ser uma prova contra o adolescente, né? A casinha abandonada que o Miguel descreveu também foi investigada várias vezes nos meses seguintes, e lá foram encontrados vários fios de cabelo e resquícios de sangue e sêmen. As amostras de cabelo foram compatíveis com o Maurício, de 16 anos, e já as amostras de sangue foram compatíveis com o Roberto, o irmão do meio. Por fim, as amostras de sêmen não puderam ser totalmente identificadas, mas pareciam ser mais compatíveis com o Antônio. Ou seja, uma confusão de DNA dos irmãos, né? Porém, até aí, essas amostras comprovavam que os irmãos, né, da família Angles frequentavam aquela casinha. Mas tinha um problema. Não existia nenhum resquício de DNA das 3 meninas na casa. O carro do Miguel também foi investigado, mas não foi encontrado nenhum material genético das meninas nesse carro. Será que tanto o carro quanto a casinha foram lavados durante aqueles meses depois do crime? Bom, de qualquer forma, sem o DNA das meninas nesses locais, a única coisa que a polícia tinha era a confissão do Miguel. Então, com isso, nenhum outro irmão inglês foi acusado do crime. E como o caso estava sendo muito coberto pela mídia, qualquer acontecimento virava notícia e motivo de discussão, de debate na Espanha. Por isso, quando as confissões do Miguel começaram a sair nos jornais, muita gente começou a questionar a polícia de Alcácer, dizendo que aquela parecia uma confissão falsa. Em março de 93, depois de passar 2 meses preso, o Miguel foi dar o seu depoimento na frente de um juiz. E adivinhem? Lá ele negou todas as confissões. Falou que era inocente e que só deu aqueles depoimentos porque os policiais o torturaram e fizeram ele mentir. Vale dizer que ele passou por alguns exames depois dessa declaração, em busca ali de agressões ou vestígios de tortura. Porém, os médicos registraram que ele não tinha nenhum sinal de marcas de tortura e nada pelo corpo. Mesmo assim, esse depoimento ajudou a enfraquecer a teoria de que ele seria um dos culpados pelo crime. Isso, somado à falta de evidências na casa abandonada, traziam dúvidas para o caso. Para muita gente, não fazia sentido que os irmãos teriam sido tão descuidados a ponto de deixar o registro hospitalar cair na cova. Afinal, em teoria, eles tiveram ali o cuidado de limpar toda a cena do crime. Enquanto isso, a polícia espanhola se esforçava para encontrar o Antônio. Várias testemunhas por todo o país disseram ter visto ele pela Europa, mas a polícia espanhola não conseguia determinar a sua localização exata. Ainda em março, um homem em Portugal deu um depoimento para a polícia da Espanha. Esse homem era um ajudante da polícia portuguesa e contou que tinha visto o Antônio inglês ali nas últimas semanas. Ele disse que o Antônio roubou o seu passaporte e que entrou em um navio com destino para o Brasil. Ele ainda deu todas as informações desse navio em específico, né?
Com isso, a polícia entrou em contato com a tripulação desse navio e pediu para que os guardas ficassem preparados para cercar o Antônio, que estava usando um outro nome, e impedir que ele fugisse. Algumas horas depois, alguns passageiros disseram que viram um homem de colete salva-vidas se jogando no mar. Gente, esse homem aparentemente era o Antônio. E como algum tempo já tinha se passado, os guardas do navio não conseguiram achar ele na água, Se encontrar alguma coisa na água, gente, é um impossível no meio do oceano, Alguns dias depois, a polícia portuguesa encontrou o colete salva-vidas que tinha sido usado, mas não encontrou o Antônio ou quem quer que tivesse se jogado ao mar. Ou seja, não era possível dizer se ele tinha fugido ou se afogado. Semanas se passaram sem que os detetives encontrassem mais pistas. Além disso, a teoria de que o Miguel tinha dado uma confissão falsa ia ganhando força. Por isso, as famílias das 3 meninas decidiram contratar um perito particular ali para poder exumar os corpos e fazer uma nova autópsia. O legista particular registrou os ferimentos das vítimas e também analisou a roupa que as meninas estavam usando. Nessa análise, ele viu que existiam cerca de 15 fios de cabelo nas roupas. 12 fios puderam ser testados, mas nenhum deles foi compatível com o DNA dos irmãos Anglés ou com o DNA do Miguel. Já os 3 fios restantes não puderam ser testados porque eles estavam danificados ou comprometidos. Nas roupas, o legista também encontrou restos de DNA humano que poderiam pertencer a 5, 6 ou até 7 pessoas diferentes. As amostras já estavam um pouco identificadas, mas mesmo assim nenhuma delas foi compatível com o DNA dos irmãos Anglés ou do Miguel. Esse perito particular ele também criticou os legistas da primeira autópsia e até abriu uma denúncia contra eles. De acordo com ele, muita coisa foi feita errada na primeira autópsia e muitas evidências foram perdidas, tanto na cena do crime como na lavagem incorreta dos corpos. Depois da nova análise, vários parentes das 3 meninas deixaram de acreditar que o Miguel fosse um dos responsáveis pelas mortes. Isso até gerou vários conflitos dentro das famílias. O Fernando, pai da Miriam, foi uma dessas pessoas que defendeu a suspensão do julgamento do Miguel. Ele disse que a polícia deveria investigar novas evidências e novos suspeitos. Nessa época, o Fernando também contratou um investigador particular chamado Juan Ignacio Blanco. Juntos, eles chegaram a uma nova conclusão bizarra, que seria uma das maiores teorias sobre esse caso, a de uma conspiração. De acordo com Fernando e Juan Inácio, o crime teria sido cometido por alguém com muito dinheiro e poder. Eles dizem que essa pessoa pagou o Antônio e o Miguel para cometerem esses crimes, gravarem e venderem os vídeos ali de tortura na internet. E antes que vocês pensem de onde saiu essa teoria, eu vou explicar. O investigador, Juan Inácio, conta que um pastor enviou para ele uma fita onde a Desirê aparecia sendo torturada por 4 homens. Esses homens supostamente eram conhecidos no governo espanhol e pelas imagens poderiam ser facilmente identificáveis. O Juan ele até contou em entrevistas que mandou para o Ministério da Espanha uma cópia dessa fita, mas que ela nunca foi usada no julgamento ou divulgada ou tratada como evidência. Até hoje é um mistério se essa fita realmente existiu e se ela foi descartada de alguma maneira. Muita gente apoiou a teoria do Fernando, como, por exemplo, os pais da Tony. Mas muitas pessoas também criticaram. A mãe da Desirê, a Rosa, ela ficou muito brava com essa teoria da conspiração, porque para ela o Miguel e o Antônio ainda eram os principais suspeitos. A situação ficou tão tensa entre os pais das meninas que, ao longo dos anos, eles entraram em uma batalha judicial. A Rosa achava que o Fernando Garcia e o Juan estavam prejudicando a investigação policial. E já o Fernando ele defendia que o Antônio e o Miguel seriam apenas bodes expiatórios ali da polícia e que o verdadeiro culpado estaria em um cargo de poder. No fim, a Rosa conseguiu que o Fernando e o Juan fossem proibidos judicialmente de usar o nome da Desirê ou o termo Meninas de Alcácer toda vez que eles falassem sobre o caso. Em 1994, o pai da Desirê, o Vicente, morreu de causas naturais. A Rosa chegou a dar entrevistas depois dizendo que ficou arrasada por precisar lidar com o luto 2 vezes, e ainda com todo o julgamento e assédio da mídia. Nos anos seguintes, a investigação atrás do Antônio continuou, mas a polícia nunca mais encontrou nenhum registro ou pista que levasse a algum lugar. O paradeiro dele se tornou um dos grandes mistérios desse caso, porém muita gente acredita que ele teria morrido no mar quando ele pulou do navio em Portugal. Todas as pistas da polícia ainda apontavam para a culpa de Miguel e Antônio, mesmo que as evidências fossem somente circunstanciais.
Durante todo esse tempo, o Miguel esteve em prisão preventiva até o seu julgamento, que teve início em 1997, 5 anos depois das mortes das meninas. A defesa dele usou a falta de evidências na casa abandonada e no carro como provas de que ele não poderia ter cometido o crime sem deixar rastros. Além disso, eles também defenderam que Miguel foi torturado até confessar um crime que ele supostamente não cometeu. Apesar disso, esses fatores não foram suficientes para contrariar a maior parte da opinião política e também a do juiz. Em 5 de setembro de 97, Miguel foi condenado a 170 anos de prisão pelo triplo sequestro e triplo homicídio, abuso e tortura de Miriam, Tony e Desirê. O Miguel também foi condenado a indenizar as famílias das vítimas em 300 milhões de pesetas, que era a moeda ali usada nos anos 90 na Espanha, antes do euro. De acordo com os sites de conversão de moedas, isso seria aproximadamente 3 milhões e meio de reais. O Miguel passou todos os anos seguintes preso. Enquanto isso, o Antônio Anglés Martins segue sendo um dos maiores procurados do mundo e é o criminoso mais procurado de toda a Espanha. Em 2005, a Rosa, mãe da Desirê, abriu um processo contra o governo espanhol por o Antônio ter tido liberdade condicional da prisão em 92. Em 2015, depois de 18 anos preso, o Miguel abriu uma solicitação de liberdade condicional. Por conta do tempo que ele já tinha passado preso e do seu bom comportamento nos últimos anos, essa liberdade condicional foi aceita e ele foi liberado da prisão. Em 2019, aquele streaming vermelhinho aí, né, que vocês conhecem muito bem, lançou uma série documental chamada O Crime de Alcácer, que tem vários depoimentos de familiares e outros envolvidos no caso. Esse documentário ele fala muito sobre a forma como a mídia abordou o caso nos anos 90 e sobre como as famílias sofreram com o assédio da mídia. O Miguel chegou a dar algumas entrevistas, né, depois que ele foi solto, e nelas ele dizia que era inocente de todas as acusações. Hoje em dia não se tem nenhuma notícia sobre o Miguel. Até hoje, o Antônio Anglés nunca foi encontrado e é considerado um dos principais suspeitos do caso. Foi construída uma estátua no cemitério de Valência em que as meninas foram enterradas. Essa estátua ela representa as 3 meninas como se elas fossem anjos. Infelizmente, esse é mais um caso de violência brutal contra mulheres que termina de forma muito triste, com muitas perguntas e muitas dúvidas. Infelizmente, esse é mais um caso de violência brutal contra mulheres que termina de forma terrível, né? Com muitas perguntas e muitas dúvidas. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O que você acha que aconteceu com as meninas? Deixa aqui embaixo, em qualquer plataforma que você estiver escutando, você consegue deixar o seu comentário. Agora é a hora da minha opinião. Eu vou dar uma opinião bem direta e rápida, tá bom? Vou deixar a Mari falar um pouquinho mais hoje. A minha opinião é que simplesmente aconteceu isso. Eu realmente tenho dúvidas de quantos homens estavam envolvidos, porém, eu tenho certeza que as meninas estavam ali no caminho. Eu não acho que elas tenham pedido carona, já que elas já tinham chegado perto da balada, então elas já estavam ali num caminho próximo. Eles se encontraram ali na cidade de Picaçã, então elas não precisavam da carona, né, da cidade delas, de Alcácer para Picaçã, esse é o maior trajeto, então elas já estavam na cidade que elas queriam ir para a balada. Eu acho que simplesmente os meninos pararam elas e falaram, entra aí no carro, algo do tipo, porque eu acho que elas não entrariam assim num carro por livre e espontânea vontade, cheio de homens. Eu acho que talvez os outros irmãos estejam envolvidos sim, também, ou se não foram os outros irmãos, tem algum outro homem. Eu acho que esse não foi um crime cometido só por 2 homens, eu acho que foi cometido por mais homens. Provavelmente eles estavam ali passando de noite, viram as meninas vulneráveis, né, na opinião deles, vulneráveis, e decidiram fazer isso com elas. Deve ter sido ideia, com certeza, do Antônio, e aí os outros foram. O corpo não mente, né, gente? Elas foram torturadas e abusadas, e foi isso que o Miguel falou, né, no testemunho dele, e depois voltou atrás, porque ele viu que ele ia se ferrar muito, que ele ia pegar a pena ali por todas elas. Então, é isso, é muito triste. A gente fala sobre casos assim, infelizmente, muitas vezes no casos reais, e me entristece muito. Isso foi um caso muito pedido e sempre pedido por mulheres, porque são casos que chocam a gente. Mas não deixem de passar esse caso para os amigos de vocês, homens, maridos, namorados. Eu acho que mais homens precisam saber desse tipo de caso, né? Se em algum momento eles verem algo estranho de algum colega, de algum amigo, que eles saibam o que fazer e saibam como entrar em contato com a polícia na hora que tem que entrar em contato. É isso, gente. Agora eu quero saber a opinião da Mari. Mari, qual é a sua opinião?
Oi, gente, eu sou a Mari e eu vim dar a minha opinião sobre esse caso das meninas de Alcácer. Esse caso é um caso muito difícil, é um caso muito triste e é um absurdo que um caso envolvendo 3 adolescentes não tenha tantas respostas ainda para os pais, né? Acho que a investigação deixou de considerar muita coisa, inclusive novas linhas de investigação, outras possibilidades, né? E com todas as dúvidas que ficam aí em aberto, ele é um caso que termina de um jeito muito amargo e realmente muito triste de saber que algo tão brutal aconteceu com meninas tão jovens e não tem alguém pagando pelo que foi feito, né? Uma curiosidade sobre esse caso é que aquele investigador particular, o Juan Inácio, ele foi dono de um site chamado murderpedia.org, que reunia informações sobre assassinos de todo o mundo. Ainda sobre o Juan, ele faleceu em 3 de julho de 2019 por conta de um câncer. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um caso aqui no Casos Reais. Tchau, pessoal.